Bom, voltando aqui à nossa revisão, pessoal, agora eu vou falar sobre a região Sudeste. É, eu vou dividir, né, falar primeiro mais dos aspectos naturais, que vão ser três coisas que a gente vai focar. No outro vídeo, eu vou deixar para falar mais sobre a economia. Uma coisa que eu vou acrescentar nesse vídeo, que eu falei para você que vai cair na prova que a gente viu essa semana que passou agora, é sobre a região norte, né? Que a gente viu lá a diferença entre a Amazônia, Amazônia Legal e Amazonas. Então, no final desse vídeo, agora, né, desse aqui, eu vou falar essa, sobre essa divisão. E aí, no próximo, eu foco na economia do Sudeste, tá? Então, é, primeira coisa, né? Vou falar sobre aspectos naturais aqui da região Sudeste e no que eu vou focar. Clima, opa, na vegetação e vou falar também sobre hidrografia. Pronto. Bom, começando aqui com o clima. Já falei para vocês várias vezes isso, mas nunca é demais a gente repetir para reforçar. Na região Sudeste, nós temos esses quatro principais tipos climáticos. Mas, basicamente, a gente poderia dizer, né? Se eu perguntasse, qual é o principal clima da região Sudeste? E aí vocês poderiam me responder que é o clima tropical, que inclusive é o clima da maior parte do Brasil. E aí a gente vai ter algumas variações nesse clima, né? Como vocês podem observar aqui, há uma faixa desse clima tropical que é considerado um tropical litorâneo, porque ele vai ter a influência do fator, é, do elemento climático, maritimidade. Então, as áreas aqui do litoral do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e de São Paulo, são áreas que têm mais uma influência de um clima litorâneo, né? É um clima tropical, mas tem mais influência da umidade que vem do mar, né? Do Oceano Atlântico. Nós temos também um clima tropical típico, né, que a gente chama esse tropical típico, que é essa área em amarelo, em laranja, perdão, que é aquele clima marcado por duas estações bem definidas, que é o inverno frio e seco e o verão quente e chuvoso. E a gente tem um clima tropical de altitude, né? É também tropical, mas esse é influenciado por outro elemento climático que é a altitude. Então, nessas áreas é, mais claras, a gente tem um clima que é influenciado pelas áreas mais altas. Então, são cidades que estão em altitudes maiores e, portanto, vão ter temperaturas mais amenas ou menores, né? E essa pequena faixa aqui em amarelo é o subtropical, que é um clima mais ameno, ou mais ameno que a gente tem no Brasil, que é característico da região sul. Por isso, inclusive, ele já está bem próximo aqui do Paraná. Então, a gente vai ver mais o subtropical no próximo bimestre, quando a gente vai falar do sul. Mas, então, a gente já pode definir aqui que o principal clima da região sudeste é o clima tropical, certo? Especialmente o tropical de altitude, tá? Porém, como eu falei para vocês, a gente tem nos centros urbanos, porque o Sudeste é a região mais urbanizada do país, a gente tem uma variação climática que nós chamamos de microclima urbano. E muita gente, inclusive, se confundiu aí na outra prova. O que é esse microclima urbano? Como vocês podem observar aqui nessa imagem, nós temos uma cidade, certo? É como se a gente estivesse vendo uma cidade de perfil. Aqui no meio nós temos o centro da cidade, onde a gente tem mais prédios.
E aqui, né, ao redor, a gente vai ter áreas mais comerciais, áreas mais residenciais, e conforme a gente vai se afastando, a gente vai chegando a áreas rurais. Então, o que que isso mostra, né? Que tem algumas áreas que têm maior concentração de pessoas, de carros, de comércios, e outras que têm menos, outras que já têm mais a, a presença da natureza. Essa mancha aqui é uma mancha de temperatura, tá? Vamos olhar aqui em Celsius, que é como a gente vê as temperaturas no Brasil. Então, observem que quanto menor a mancha, né, quanto mais clara, menor vai ser a média de temperatura. Quanto mais alto e mais escuro, maior vai ser a média de temperatura. Então, a gente pode observar que nas áreas rurais, mais afastadas, onde a gente tem mais vegetação, é onde a gente tem as menores médias. Então, chega aqui, por exemplo, a, a menos de 30 graus de média. Aí vai variar entre 25, no máximo ali uns 27 graus, uma média de variação de temperatura, né? Agora, conforme a gente vai chegando próximo dos centros urbanos, vocês podem ver, nas áreas comerciais e residenciais, onde a gente tem já mais construções, vai chegando próximo vai passando dos 30. Nos centros urbanos, que é onde a gente tem mais prédios e menos vegetação, a gente vai extrapolar uma média de 33 graus. Então, isso mostra que esse microclima urbano é um fenômeno associado às grandes cidades, certo? Isso vocês não podem esquecer, né? Está associado a centros urbanos, por isso, microclima urbano, certo? E aí, microclima, porque é uma variação de um lugar específico, uma região específica. Mas o que que tem nos centros urbanos que faz com que a temperatura aumente mais do que o normal, né? Porque a gente tem aqui temperaturas mais altas. O que que vai explicar isso? A gente tem é, a, a concentração de prédios, né? Os prédios muito altos, eles impedem ou dificultam a circulação de ar, né? Então, por isso que às vezes venta pouco nas grandes cidades. Isso também vai afetar a sensação térmica. Então, a gente tem muitos prédios e prédios muito altos, a gente tem muito asfalto, e o asfalto, ele retém muito calor ao longo do dia, e muito rápido. Então, ele vai absorvendo aquele calor, tem uma hora do dia que fica muito, muito quente. E aí ele libera também esse calor muito rápido. Então, quando chega à noite, é aquele frio. E é por isso que, por exemplo, aqui em São Paulo, né, a gente tem aquela preparação. Vou sair de casa agasalhado, mas por baixo eu vou com uma blusa mais leve, porque eu sei que vai esquentar. E aí de noite eu vou voltar a pôr a blusa, porque eu sei que vai esfriar. Então, essa confusão tem a ver aqui com o asfalto, tá? Outra coisa também é que a gente tem pouca vegetação, porque a vegetação ela ajuda a equilibrar essa sensação térmica. Ela traz ela traz uma sensação mais agradável. Então, a ausência de vegetação nesses centros urbanos também influencia aqui. Isso também tem uma série de outras consequências, né? Impermeabilização do solo, enfim. Então, é isso, esse microclima urbano. Ah, uma outra coisa importante que eu esqueci de colocar aqui, gente, é a poluição atmosférica, né? Porque nos centros urbanos essa poluição é maior, muito carro, indústria. Então, a poluição atmosférica, ela também faz com que o ar, né, como o ar é mais poluído nas grandes cidades, faz com que o ar ele absorva mais calor ainda junto aqui com o asfalto, tá? Então, com relação ao clima, é isso, tá?
Agora, falando aqui sobre vegetação, vocês podem ver que a vegetação na região eh, sudeste é bastante variada, mas esse mapa ele traz um dado a mais que eu já vou falar sobre. Então, essa área em verde, ela é a área de Mata Atlântica. É a Mata Atlântica que existia na nossa região sudeste, tá? É uma mata muito importante porque ela é uma floresta com características próximas à da floresta amazônica, que é uma floresta equatorial. Mas aqui a gente está falando de uma floresta tropical que tem algumas diferenças. Então, tem árvores de grande porte, mas ela não é tão fechada como a floresta amazônica. E ela é uma floresta muito presente no litoral. É muito característica do litoral do Sudeste. Porque quando a gente desce a serra, né, para ir para o litoral, a gente ainda vê, embora ela tenha sido muito desmatada, que eu vou falar isso daqui a pouco, a gente ainda vê muito a presença, não muito, né, mas a gente ainda vê áreas de Mata Atlântica indo para o litoral. Nós temos também a caatinga em algumas partes aqui do interior da região sudeste, áreas mais próximas ao nordeste aqui, tá? Essa mancha aqui tá meio errada, mas áreas mais próximas aqui em Minas a gente vê a caatinga. O cerrado, que é uma vegetação mais do interior aqui da região sudeste, inclusive é a parte que se aproxima do centro-oeste, porque o cerrado é mais encontrado lá no centro-oeste. Essa área de cerrado aqui, ela corresponde, inclusive, a essa área de clima tropical típico aqui que eu falei para vocês, porque o cerrado ele é marcado por duas estações também. Então, no verão, que chove mais, o cerrado ele fica mais esverdeado. Já no inverno, que fica mais seco, o cerrado fica mais alaranjado, mais acinzentado também, com uma característica como se ele tivesse assim bem seco, por conta do clima. E a gente também tem as áreas de vegetação litorânea, né, que são áreas onde tem os mangues, a restinga, etc. Essa Mata dos Pinhais também é característica do sul, então vou deixar para a gente falar sobre ela no próximo bimestre. O que que eu falei para vocês que tem a mais nesse mapa? Essas listrinhas aqui, ó. Essas listrinhas, como vocês podem ver pela legenda aqui, opa, são áreas devastadas. Então, vocês podem perceber que a maior parte da Mata Atlântica, opa, ela já foi desmatada, né? Observem que a cor da Mata Atlântica é esse azul, é esse verde clarinho. Então, essas áreas em verde clarinho não foram desmatadas. Agora, essa mancha um pouco mais escura é tudo da Mata Atlântica que já foi devastado. Então, o que existe hoje de Mata Atlântica é muito pouco se comparado ao começo dela, ao período ao período de antes do processo de formação do Brasil. Antes dos portugueses chegaram, tudo isso aqui é, era mata nativa, de pé, que os povos indígenas conviviam e dependiam dessas matas. Conforme a colonização foi acontecendo e atualmente o processo de urbanização, essas áreas foram totalmente, né, desmatadas. Então, o que a gente tem de Mata Atlântica hoje não é nem metade do que já teve um dia. E como eu falei para vocês agora, eu vou terminar de falar aqui sobre a questão da Amazônia. Esqueci de falar de hidrografia. Perdão, gente. Então, aqui a principal, né, vegetação da região sudeste é a Mata Atlântica, com as características que eu falei, né? Mas a gente também tem, por exemplo, a segunda que aparece com mais ocorrência é o cerrado aqui também, tá? A diferença é que a Mata Atlântica está mais para a área litorânea, o cerrado mais para o interior.
Com relação aqui à hidrografia, é, bom, a gente tem as bacias hidrográficas, né, que são áreas onde temos vários rios e tudo mais. A principal bacia hidrográfica da região sudeste é a Tietê, é onde a gente tem, né, a área do Tietê, oh Deus, Tietê, Paraná. Mas eu queria dar destaque aqui, quando a gente fala de hidrografia, para os aquíferos, né, as águas subterrâneas, porque a região sudeste está localizada em uma área onde se localiza o aquífero Guarani, que é uma das maiores reservas de águas subterrâneas que a gente tem no Brasil. E aí eu vou só mostrar para vocês aqui rapidamente. Aqui, ó, nós temos esses dois principais aquíferos no Brasil. Tem o Guarani e o Alter do Chão. Esse aqui de cima, ele já é muito maior do que se esperava, tá? A área dele foi recalculada. Que aqui acho que não tem nem. Ah, aqui embaixo nessa outra imagem, ó, tá atualizado, que é o Grande Amazônia, atualmente o nome dele não é mais Alter do Chão. Mas o aquífero Guarani, ó, vocês podem ver que ele pega parte da região centro-oeste, a região sul e a sudeste e outros países ainda. É um dos aquíferos mais importantes que a gente tem no Brasil, porque ele pode ser explorado como uma fonte alternativa de água, porque a gente usa as bacias, né, hidrográficas, mas a população no Sudeste está aumentando, isso vai demandar mais água, então ele é uma solução, embora tenha que tomar cuidado, né, para respeitar o tempo de recarga de água nesse aquífero e também não poluir ele, tá? Mas sobre esses aspectos naturais, era mais isso que eu queria focar aqui com vocês. E a gente também tem aqui, para finalizar, a diferença entre a Amazônia internacional, a Amazônia legal como é que se diz? E o Amazonas, É, bom, então vamos lá. Quando a gente está falando da palavra Amazonas, vou anotar aqui para vocês. Amazonas. Não esqueçam que nós estamos falando do estado, certo? Um dos estados brasileiros. Então, Amazonas é estado, certo? Aqui, ó. Tá vendo a sigla aqui, ó? AM Amazonas, esse é o estado. Quando a gente está falando de floresta amazônica, a gente está falando de toda essa área em verde aqui, ó, que vai muito além do território brasileiro. Aí a gente está falando da Amazônia Internacional. Então, além do Brasil, a gente tem a Venezuela, tem o Suriname, tem a Guiana Francesa, a Colômbia, o Equador, o Peru, a Bolívia. Então, a floresta amazônica é uma floresta de nível, inclusive, continental, certo? Porque ela vai além do território brasileiro. Então, é por isso que a gente vê ali, né, o termo internacional, porque a extensão dessa floresta ela vai pegar outros países. E a gente tem, por último, a Amazônia Legal, que é esse lado aqui do mapa. A Amazônia Legal são todos esses estados aqui, né? Vai de Roraima, o Amapá, o Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins e Maranhão. Todos esses fazem parte da Amazônia Legal. O que que é a Amazônia Legal? É a parte brasileira da floresta amazônica, tá? Então, aqui nesses estados, né, e não é em todo o estado,
a gente vai ter as áreas brasileiras da Amazônia, né? E aqui só uma diferença, né, para vocês verem. Então, a floresta amazônica, né, essa que pega vários países, ela tem 7 milhões de quilômetros quadrados e desses 7, 5 estão no Brasil. Então, de fato, a maior parte da floresta amazônica está no Brasil, mas não é, toda a sua extensão, né? A floresta amazônica abrange 9 países e 9 estados brasileiros, no caso, a Amazônia Legal totaliza 9 estados brasileiros. 50% do continente sul-americano é, é ocupado pela floresta amazônica e 59% do nosso território é ocupado por essa floresta, né? E aí aqui tem alguns outros dados, e esse termo Amazônia Legal, ele foi criado durante o governo do Getúlio Vargas, em 1953, né? E é uma floresta, como eu já falei, equatorial, tá? Então, aqui só ficou faltando acrescentar aqui a Amazônia, eita, Amazônia Legal é a parte da floresta amazônica que fica no Brasil, tá? Bom, gente, então, com relação a esses aspectos naturais é isso. Agora faço uma última pausa e logo eu volto para a gente falar sobre a economia, tá certo? Até logo.